Olá, estudantes do 9º ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, professora do componente de Língua Portuguesa, e esta é a aula de número 14, na qual nós iremos observar o seguinte objeto de conhecimento. Observem: morfossintaxe, detalhamento, termos essenciais da oração, sujeito e predicado, com ênfase aí no sujeito. Ok? Então, tendo este objeto e detalhamento em foco, vamos iniciar esta aula. Para começarmos a falar sobre sujeito da oração, é importante que nós tenhamos em mente que vamos trabalhar com algumas orações. Essas orações nós iremos extrair de um texto que nós iremos acompanhar a partir de agora algumas cartelas com a leitura. Trata-se de um texto que fala sobre a COP28, uma reunião de líderes mundiais que discutem questões climáticas que afetam o mundo como um todo. Então, acompanhem agora a leitura deste texto e, após, nós iremos começar a trabalhar com orações a partir dele, ok? Entenda. COP28 avalia a ação de países contra aquecimento global. Cúpula de Dubai fará revisão do que foi proposto em edições passadas. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira 30 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, reunindo representantes de cerca de 200 países e 70 mil pessoas. O encontro deve apresentar pela primeira vez um balanço global de como cada país está atuando para cumprir com o Acordo de Paris, quando as nações se comprometeram a limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, pela primeira vez desde o Acordo de Paris, serão avaliadas as contribuições dos países para a redução do aquecimento da Terra. A análise servirá de base para a COP30 em 2025, quando o Acordo de Paris completará 10 anos e está prevista a adoção de novas medidas para mitigar o aquecimento da Terra. Muito bem. Dito isto, então, a partir deste texto, nós iremos agora começar a trabalhar sobre a questão do sujeito. Então, vamos às nossas primeiras observações. Primeira coisa que nós precisamos entender é que falaremos sobre sujeito e predicado no processo de uma oração, ok? A oração é o quê? É aquela frase que possui verbo na sua organização. Então, agora que nós sabemos que isso existe, vamos acompanhar na nossa cartela algumas informações adicionais sobre esse processo da organização de uma oração. Vamos lá? Olhem aí. A maioria das orações é composta de duas partes principais, que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal. Importante destacar nesta oração o seguinte, é que fala que é a maioria, a maior parte das orações. Significa que há aí uma pequena parcela que não segue essa observação de ter sintagma nominal e sintagma verbal. Mas vamos começar por aquilo que é a maioria, ok? Então, considerando isto, a maioria tem sintagma nominal e sintagma verbal, ok? Além disso, uma informação importante é que a diferença entre esses dois termos está na presença ou na ausência do verbo. Então, o verbo vai estar em um desses dois elementos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai saber qual é, olha aí. O sintagma nominal não possui o verbo, tá? E o sintagma verbal possui o verbo. Já fica com isso na mente, né? A oração é a frase que se organiza ali com a presença do verbo. E sabendo disso, a maioria das orações possui sintagma nominal e verbal. E o verbo, o tal do verbo, fica no sintagma verbal, como o próprio nome sugere. Tudo bem até aí? Então agora vamos trabalhar com um exemplo extraído lá do texto sobre a COP28. Olhem só, acompanhem aqui. Então a gente tem aqui a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira 20,
30 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, não é? E aí, sobre esse trecho, então, posso chamar isto aqui de oração? Podemos sim chamar, porque temos o verbo. Olhem só, começou. Se tem um verbo, então é uma oração. E aí, a maioria das orações tem o quê? Passa na sua próxima tela. Sintagma nominal e sintagma verbal. Onde estará o sintagma nominal desta oração? Passa a próxima tela, por favor. O sintagma nominal está aí. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Tudo isso é o meu sintagma nominal. Agora vamos observar o sintagma verbal. Onde está o sintagma verbal? Olhem só, vamos lá. Começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nota que, de fato, a forma verbal começou ficou onde? Ficou no sintagma verbal. Então, de fato, aqui, esta é uma oração que segue aquilo que a maioria, né, tem por organização, que é um sintagma nominal e o sintagma verbal, tá? Um outro nome que eu posso dar para o meu sintagma nominal é sujeito. E o outro nome que eu posso dar para o sintagma verbal é predicado. E professora, já entendi por que o sintagma verbal tem este nome, porque o verbo fica nele, né? Ali está a informação verbal. Mas e o sintagma nominal tem este nome por quê? Porque, em geral, a palavra mais importante desta parte da oração, desse sintagma nominal, vai ser um nome, vai ser um substantivo, né? Então, em geral, vai ser um substantivo que vai ocupar essa função aí de palavra mais importante do sintagma nominal. Portanto, eis aí o motivo do nome desta parte da oração ser sintagma nominal. Mas, vamos avançar e vamos entender que a partir de agora vamos chamar o sintagma nominal de sujeito, ok? Então, sujeito. Como é que a gente pode definir melhor o sintagma nominal ou o sujeito da oração, além do fato de sabermos que, em geral, é um substantivo que ocupa essa parte, vamos dizer assim, da oração, né? Essa parte, a palavra principal dessa parte da oração é um substantivo. Olhem aí. Sujeito é o termo, é a parte da oração, né? É o termo sobre quem ou sobre o que a oração está declarando alguma coisa, está falando sobre, né? E ele é justamente o que corresponde a um sintagma nominal. Quando nós avançamos no estudo das relações entre o sujeito e o predicado, e na questão aí da presença do verbo, a gente vai também poder dizer que é uma parte da oração com a qual o verbo irá concordar, né? Nas questões aí de plural ou singular, de primeira, segunda e terceira pessoa, né? Então há sim essa estreita relação entre o sujeito e o verbo de uma oração. E é importante que nós observemos o seguinte: nós temos aquilo que nós chamamos de a presença do sujeito como aquilo que estamos afirmando, né? A oração, de um modo geral, irá falar algo sobre esse sujeito. Tudo bem assim? Então, como é que eu faço para definir melhor, professora, o que é o sujeito da minha oração? Como é que eu faço esse meu processo, né? Então, tá bom, eu sei que o verbo não fica no sujeito, mas tem alguma maneira de eu definir como é que eu vou identificar o meu sujeito da minha oração? Nós vamos observar isso aqui agora na TV interativa. Olhem só, a oração que vamos trabalhar agora é a mesma. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ok? Então vamos aqui para a nossa TV. Nós já sabemos qual é que é o sujeito. Mas como foi que eu identifiquei esse meu sujeito? Olhem aqui, eu identifiquei da seguinte forma. Eu primeiro identifico qual é o verbo da minha oração. O verbo da minha oração é começou, ok? E aí o que eu faço com este verbo? Eu pergunto para este verbo quem, o que, às vezes como, né? Então eu posso perguntar assim, o que começou? E aí a resposta para esta minha pergunta
estará dentro da própria oração, né? Então, o que foi que começou? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Então, é assim que eu sei que tudo isto aqui é o meu sujeito desta minha oração. Fazendo esse processo, identifico o verbo, pergunto a este verbo, né? O que, quem, né? No caso aqui, o que começou? E aí, ao responder a pergunta com as informações da própria oração, eu terei então o sujeito da minha oração. Porém, eu preciso também saber disso aqui. O núcleo do sujeito, a palavra mais importante. Por que eu preciso saber disso? Porque isso será importante para os próximos passos sobre o estudo do meu sujeito, que é a questão da classificação do meu sujeito. Então, como é que eu defino qual é a palavra mais importante do meu sujeito? Como é que eu defino qual é o núcleo? Já disse aí inicialmente para vocês que, em geral, é um substantivo, correto? Então, olhem só. Separamos aqui apenas o sujeito e omitimos algumas palavrinhas para vocês. E aí eu pergunto de vocês, qual dessas duas sentenças aqui é mais completa, mais informativa e melhor nos permite saber o que aconteceu? A primeira, que diz a das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28 começou, ou Conferência começou? Qual que é mais informativa? A segunda, né? Conferência começou. Por quê? Porque eu sei exatamente o que aconteceu. Foi uma conferência. E sei que ela começou, né? Então, nota que esta palavra aqui, conferência, de todas aquelas que compõem o meu sujeito, ela é a mais importante. E não à toa, ela é um substantivo também. Então, se eu tirasse todas essas informações que tem no meu sujeito, todas as palavras, e mantivesse conferência, que foi o que eu fiz aqui, eu consigo entender o principal da informação. Portanto, retomando aquele quadrinho, qual é o núcleo do sujeito da minha oração? O núcleo é conferência. Então, entenderam o processo? Primeira coisa, eu faço o quê? Eu identifico o verbo. Depois eu faço o quê? Pergunto para o verbo. Ao responder a pergunta feita para o verbo, quais informações da oração eu tenho a minha resposta? Eu encontro o meu sujeito. E ao conseguir definir qual é a palavra mais importante, eu defino o meu núcleo do sujeito. Tudo bem até aí? Então, nós já compreendemos esse processo de o que é o sujeito, como defini-lo, qual é o seu núcleo. Então, agora vamos começar a classificação do sujeito. Tudo bem? A primeira classificação do meu sujeito é o que nós chamamos de sujeito simples. Coloca a cartela no ar. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Então, em todo aquele processo de definir o sujeito, saber qual é, e depois identificar a palavra mais importante, o sujeito que tem uma única palavra importante, um único núcleo, é o que nós chamamos de sujeito simples, ok? Vamos ao exemplo? Vamos lá. Aquele exemplo que estamos vendo desde o início desta aula, não é? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira 30 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Olhem aí. Então, já sabemos, né, que o sujeito é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Esse é o sujeito. E sabemos que o núcleo é conferência. Já passamos por esse processo. Então, se eu tenho apenas um núcleo, qual que é a classificação do meu sujeito? Sujeito simples. Muito bem, é isto mesmo. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo no ar, por favor, vamos avançar. A natureza pede ajuda. E aí, isso é uma oração? Sim, é uma oração, tem o verbo ali, pede. Né? Então, já identifiquei qual é o verbo. O que eu faço com este verbo? Eu pergunto, né? O que, o quem, pode ser como, enfim. Quem pede ajuda? Quem pede ajuda é a natureza. Então, eis aí o meu sujeito, a natureza. E qual é a palavra mais importante desse meu sujeito, a natureza?
Ora, eu sei mais sobre a informação dessa oração se eu disser A pede ajuda ou natureza pede ajuda? A segunda opção, né? Natureza pede ajuda. Então, percebo que nesse sujeito, natureza é mais importante que A. Então, eu tenho como núcleo natureza. E qual é a classificação desse meu sujeito? Sujeito simples, ok? Então, sobre o sujeito simples estamos bem, não é? Podemos, então, avançar para o próximo tipo de sujeito, que é o que nós chamamos de sujeito composto. O sujeito composto, ele é um processo parecido com o simples e vai avançar. Por quê? Se o sujeito simples tem um núcleo só, o composto é aquele sujeito que eu observo que tem 2 ou mais núcleos. Isso mesmo, porque eu posso sim me deparar com sujeitos que terão mais de uma palavra importante, mais aí de repente, substantivo ocupando a importância das informações, não é? Então, vou mostrar para vocês um exemplo disto. É isso mesmo, vamos observar um exemplo. Olhem aí, fauna e flora são importantes, não é? Então, primeira coisa, isto que está aí é um sujeito, é uma oração, perdão? Sim, é uma oração. Por quê? Porque tem o verbo são, né? Aí é a forma verbal do verbo ser, são. Então, o que é que eu faço? Pergunto para este verbo, quem são importantes, né? Quem, entre aspas, aí? Quem são importantes, né? Neste caso aí, fauna e flora são importantes, né? É a resposta que a oração me dá. E aí agora eu preciso definir. Percebam que tanto a palavra fauna como a palavra flora são substantivos, estão nomeando coisas importantes. Notem também que o verbo são está no plural, ele está se referindo a 2 coisas aí, a 2 elementos, não a um único elemento, né? 2 elementos e cada um está no singular. Juntos os 2 eu tenho plural, né? Eu tenho aí uma multiplicidade de informação. Nota que eu não tenho como tirar, por exemplo, fauna. Se eu tirar fauna, fica e flora são importantes. Se eu tirar flora, fauna e são importantes. E só o e são importantes, né? Vai ficar faltando informação. Então, de fato, eu vou perceber que tanto a palavra fauna quanto a palavra flora são núcleos do meu sujeito. Então, eu tenho 2 núcleos. E aí, se eu tenho 2 núcleos, como é que eu classifico esse meu sujeito? Sujeito composto, ok? Então, até agora, vimos sujeito simples, um único núcleo, sujeito composto, 2 núcleos ou mais, porque sim, é possível se deparar com sujeitos que tenham 3 núcleos, né? Aí, o processo é infinito nesse sentido da quantidade de núcleos que você vai poder ter, não é? O que vai definir é um núcleo só, sujeito simples. 2 ou mais que isso, será sempre sujeito composto. Tudo bem até aí? Vamos avançar então agora para o próximo tipo de sujeito, que é o que nós chamamos de sujeito oculto. E o sujeito oculto tem o seguinte conceito. É aquele que não aparece de forma explícita. O que é explícito, professora? Escrito ou falado, né? Ele não foi escrito na oração, se eu escrevi a oração, ele não foi falado, verbalizado na oração, né? Mas ele pode ser determinado, identificado, definido por meio da flexão verbal e do contexto. Então, olha como é importante conhecer aquela flexão verbal, né, de número e pessoa. É importante porque ela pode me ajudar a definir o sujeito da minha oração nesse processo, identificar ali, determinar aquele sujeito. E esse tipo de sujeito é também chamado, tem vários nomes, né? Você vai encontrar aí sujeito elíptico, implícito, subentendido, né? Todos esses nomes se relacionam a este tipo de sujeito, ok? Então, olhem só. Exemplo na tela, por favor. Preservamos a natureza. E aí, esta frase é uma oração? Sim, é uma oração. Porque temos o verbo, preservamos. Então, se tem verbo, eu posso chamar de oração e eu já posso começar o processo de identificar o sujeito. Nota aí, o verbo preservamos, o que eu faço com ele? Pergunto. Quem preservamos, né? Aí, nesse caso, quem é que preserva, né?
Nota que eu vou automaticamente responder por causa da terminação verbal, da desinência, eu vou responder nós. Mas este nós está escrito aí na minha oração? Não está. Não está expresso. Porém, ele é identificável, né? Eu defino ali, né, o nós e outra pessoa, né? Eu e outra pessoa, nós, mas ele não está escrito, né? Então, como ele não está escrito, eu não vou definir núcleo neste caso aí, mas eu consigo classificá-lo. É o tal do meu sujeito oculto, justamente por causa daquele processo que vocês acabaram de observar, que acabaram de definir junto comigo. O sujeito oculto é aquele que não está expresso na minha oração, mas ele pode ser o quê? Identificável, definido por meio da terminação verbal, ok? Agora eu vou mostrar para vocês que essa forma de ocultar os sujeitos é muito utilizado num processo que nós chamamos de coesão verbal. Isso mesmo, coesão verbal, né? Em vez de você ficar ali repetindo um sujeito de oração, você pode fazer o processo de ocultar a repetição, que em estilística vai se chamar de elipse, mas é esse processo do sujeito oculto. Olhem aqui, coloca no ar, por favor. A conferência começa na próxima semana e reunirá líderes mundiais para discutir as questões climáticas. Bom, aqui a gente tem, aqui trata-se de um período composto, tá? Por enquanto estamos tratando só de períodos simples, mas aqui é bom para exemplificar. Começa é um verbo, reunirá é o outro verbo. Então, quem começa na próxima semana? A conferência, tá? Então, eis aqui o sujeito do primeiro verbo, conferência. E quem reunirá os líderes da próxima, os líderes mundiais para discutir? Quem é que vai reunir? Aqui? Quem? Não está escrito aqui, mas contextualmente eu consigo encontrar. A conferência reunirá. Então, nota que neste caso aqui, utilizou-se a técnica do sujeito oculto, mas neste caso aqui, como eu consigo determinar de uma maneira bem clara e está escrito no contexto, eu não vou chamar de sujeito oculto, mas emprega-se a técnica do sujeito oculto para evitar uma repetição. Porque em vez de dizer a conferência começa na próxima semana e a conferência reunirá, eu elimino uma repetição e faço esse processo de elipse aqui. Volta aqui comigo. Para ser sujeito oculto, neste caso, será necessário o seguinte, que eu apenas consiga definir pela terminação verbal, tá bom? E não vou determinar assim, é a conferência, porque lá em cima está escrito. Não, eu vou conseguir determinar assim, é nós, eu, né? Aqueles sujeitos, os pronomes pessoais, tá bom? Com uma ressalva que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas fiquem atentos aqui a este processo, tudo bem? Então, agora que a gente comentou sobre o sujeito oculto, nós vamos avançar agora e conhecer o quarto tipo, que é o sujeito indeterminado. Vamos lá, então? O sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração. Parece um pouco com o sujeito oculto, mas qual é a diferença? Que também não dá para definir exatamente pela flexão verbal. Então, eu sei que existe algum agente verbal ali, que o meu verbo está se referindo a algum agente, mas eu não consigo determiná-lo. Existe o sujeito, mas eu não posso determiná-lo, tá? E aí, vamos ao exemplo. Queimaram área de mata. É uma oração? Sim, é uma oração. Olhem o verbo queimaram ali. Pergunto para este verbo, quem queimou? Aí vocês vão me dizer, eles, professora, eles queimaram. Não. Neste caso aqui, com essa terminação verbal, que tem o verbo na terceira pessoa do plural, eu não vou poder dizer que
o meu sujeito é oculto. Eu vou dizer que o meu sujeito está indeterminado. Por quê? Quando você diz, eles queimaram, quem são eles? Né? É uma situação que ainda fica muito vaga. Então, essa é a primeira condição de um sujeito indeterminado. Quando eu observo que eu não consigo determinar o sujeito, ele não está escrito na minha oração, e ainda por cima eu observo que o verbo está na terceira pessoa do plural. Neste caso, nota, eu não sei quem é o sujeito, portanto, eu não tenho núcleo e a minha classificação é de sujeito indeterminado, ok? Então, na próxima tela, a gente vai justamente começar a mostrar para vocês quando temos sujeito indeterminado. Vamos lá? Na próxima tela? Avançando, por favor. Olhem aí. Não, pode voltar. O sujeito será indeterminado justamente quando o verbo for flexionado na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a algum sujeito, né? O sujeito não está escrito na oração, não está expresso e o verbo está na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Ou quando for flexionado na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Coloca no ar, por favor, a próxima tela. Olhem só. Então, olhem assim o exemplo. Esqueceram de trancar a porta. E aí? É oração? É, porque eu tenho o verbo aqui. Então, eu pergunto, quem esqueceu? Quem esqueceram? Ah, não está escrito aí nenhuma referência de sujeito para este meu verbo. Então, já não consigo definir, não consigo determinar, não é? Mas nota o verbo. O verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, eu vou continuar com essa interrogação. Eu não sei quem é o sujeito, embora eu saiba que ele exista, e eu vou classificar como sujeito indeterminado. Outro exemplo. Precisa-se de vendedores. É uma oração, está aqui? Sim, é uma oração. Olhem ali o verbo precisar. Então, quem precisa? Né? Ah, não consigo definir um sujeito, um referente de sujeito para este meu verbo. E além disso, verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula si. Então, este é mais um caso em que existe o sujeito, mas eu não consigo definir quem é, e então o meu sujeito é classificado como sujeito indeterminado, ok? E aí, para finalizar esta aula, nós vamos conhecer uma situação que nós chamamos de oração sem sujeito. Oração sem sujeito, professora? Isso mesmo, oração sem sujeito. Mas no começo da aula, a senhora disse que a maioria das orações tem sintagma nominal e sintagma verbal. E o sintagma nominal é sujeito. Pois é, eu disse a maioria, eu não disse todas, não é? Justamente porque há situações em que a oração não tem sujeito. E aí, neste caso, como é que a gente vai proceder? Coloca no ar aí o nosso conceito de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ela ocorre em orações que possuem verbos impessoais. E o que são verbos impessoais? São verbos que expressam fenômenos da natureza ou indicam um tempo cronológico ou climático. O verbo haver, quando ele significa existir, também é impessoal. Então, olhem só, o nosso primeiro exemplo, choveu muito. Coloca no ar o primeiro exemplo, por favor. Choveu muito. Nota aí, o verbo da oração é choveu, não é? Choveu muito ontem. Aí eu pergunto, quem choveu? Não dá para definir, não é? Verbo meteorológico, eu não posso atribuir a um ser, a um elemento, a um agente. Então, neste caso aí, sujeito inexistente, direto, não tem sujeito. Próxima oração. Fazia frio durante aquela noite. Temos aí, nós temos aí nosso verbo, fazia. E aí é o verbo fazer, indicando situação climática, né? E aí você pode perguntar, quem fazia? O que fazia? Aí você pode até responder frio, mas olha o sentido do verbo. Verbo fazer indicando situação climática. Nesse caso aí, a oração é sem sujeito, sujeito inexistente. Por quê? Porque trata-se de um verbo impessoal. Próximo exemplo. Era bastante tarde.
né? O que era? E aí o verbo ser indicando situação de tempo também, aí é o tempo cronológico, não é o tempo climático. Neste caso aí o verbo também é impessoal e o sujeito é inexistente. E para finalizar, o verbo haver, pode passar por favor a próxima tela, o verbo haver. Esse verbo haver, quando ele indica existir, ele significa existência, existir. Ele também é um verbo impessoal. Você até pode perguntar nessa oração aí, há uma floresta virgem. Quem há? Aí você pode dizer, uma floresta virgem, mas olha, verbo haver indicando existir, ele é impessoal, eu não consigo atribuir a um sujeito. Neste caso aí, o sujeito é inexistente também. Tudo bem? Então, assim nós encerramos esta aula na qual nós falamos sobre o sintagma nominal, ou sobre o sujeito. E aí, nós iremos, então, finalizar por aqui e esperamos que você tenha um entendimento muito interessante sobre o que é esta parte da oração.